Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que bom estar aqui com você neste domingo para mais uma escola dominical especial, né? Esse mês todo de janeiro estamos trazendo assim temas altamente relevantes para a formação do nosso irmão, né, das nossas irmãs, do membro da nossa igreja do Nazareno, de forma total, global, tá certo? E hoje, né, nós vamos trazer um tema muito especial com uma pessoa que a maioria dos irmãos já conhecem, já sabe quem é, mas eu faço questão que essa pessoa se apresente para nós. Irmã Liliane, prazer estar com você aqui neste domingo e apresente-se para nós, para que todos possam assim estar conhecendo melhor você. Paz, pastor Josafá, para mim é um prazer também estar com vocês nesse domingo, tratando de um tema que não é muito falado, mas que é fundamental, é a gente focar a atenção nesse tema, que é a saúde mental. Então, Liliane, o meu nome... e isso fala aí um pouquinho do seu trabalho, que eu sei que você está trabalhando de outras formas, que a igreja já conhecia você como professora de escola dominical, né? Inclusive tem até muitos irmãos da igreja que ficam brincando que foram seus alunos desde que criança, né? Eu sei disso. Mas não é só isso que a irmã Liliane tem feito ultimamente. Diga aí, minha irmã. Pronto, meu nome é Liliane, como você já falou, eu sou psicóloga clínica, trabalho, né, atendendo pessoas no meu consultório, cuidando da saúde mental e emocional dessas pessoas. Então, para mim, é algo que eu gosto e me realiza muito. E me realiza também porque eu vejo muito resultado nas pessoas com quem eu trabalho. Amém, glória a Deus. Então, querido, eu quero que você, que está em casa agora, você mande esse link para pelo menos 3 ou 4 pessoas, que vai ser muito importante. Então, isso é muito importante que você mande. Isso é uma prova de amor que você está dando com essa pessoa para quem você vai enviar, porque esse assunto é muito importante, tá certo? Sobre saúde mental. Então, vai lá, corre lá, rapidinho, manda aí para 3, 4, 5 pessoas, e insista para que elas assistam essa nossa escola dominical especial, tá certo? Vou lhe dar um tempo, 30 segundos, sem pressão, ok? Vai lá, já mandou? Glória a Deus. Então, vamos lá. Bom, irmã Liliane, a gente tem... Eu sempre vi essa ideia da saúde mental como um grande tabu dentro da igreja, né? E, exatamente, assim, quando a gente fala de saúde mental, nós estamos falando exatamente do quê? O que é que a gente pode, assim, ter como um conceito principal do que é essa saúde mental? Então, pastor Josafá, a saúde mental ela é muito mais abrangente do que a simples ausência de um transtorno, de uma doença mental. Isso é de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então, ela é um completo estado de bem-estar físico, mental, social e também espiritual. Então, ela envolve muita coisa, ela envolve 4 aspectos da saúde do ser humano, né? Porque nós somos um ser biopsicossocial e espiritual. Então, a gente não pode separar saúde mental de saúde espiritual, de saúde física. Se a gente focar só em 3 aspectos, com certeza um será afetado, aquele que não for cuidado será afetado. Né? Se a gente focar em 2, os outros serão afetados. Então, a gente tem que focar nesses 4 aspectos, porque eles estão conectados, eles não podem ser separados, divididos. Não é isso? Uhum. Então, aquela ideia de que eu vou procurar um tratamento para saúde mental quando eu estiver doido, que tem esse tabu, né? Dentro das igrejas, fora dela. Hoje, muito não. Hoje, até que amenizou-se bastante. Mas, assim, uma pessoa nos anos 80 procurar um especialista, um terapeuta, um médico psiquiatra para cuidar de sua saúde mental, era um negócio até reprovável, né? Alguns olhavam atravessado. Então, quando é que eu devo, assim, procurar alguém, assim? É quando eu tiver com um transtorno? Na sua visão, assim, como seria essa procura, essa busca? Na realidade, a gente deve começar a cuidar da saúde mental desde o ventre,
né? Vamos dizer assim, o bebê ali, a mãe já deve estar cuidando da saúde mental dela, que vai resultar na saúde mental do bebê, né? Então, esse tabu ainda existe, né? Se porque as pessoas pensam, às vezes, que é falta de fé, que a gente tem Deus que pode ser meu terapeuta e ajudar em tudo, né? Em tudo. Então, se a gente tem Deus que pode ser o nosso terapeuta, então Deus vai resolver todas as nossas doenças, né? Se você tem problema de coração, você não vai precisar procurar um psiquiatra ou um cardiologista, né? Um Uhum. câncer, um oncologista. Então, lógico que Deus capacita esses profissionais para que a gente possa buscar ajuda. Então, se você cuida da saúde mental antes, né, dela vir a se agravar, Uhum. você pode fazer isso em casa mesmo. Mas quando você não cuida dela e ela vai se tornando algo agravante, você tem que perceber isso, se alertar e procurar uma ajuda profissional. Então, todos E- nós precisamos disso, desse cuidado, dessa atenção, de focar essa atenção também na saúde mental. Então, ok. A gente agora parte para uma parte muito importante da nossa conversa, que é justamente aquela ideia. Quem são esses responsáveis de cuidar da saúde mental? A gente vai ter a figura do psicólogo, que é muito importante, e assim, é, como é que se dá exatamente essa garantia, né? Como é que o psicólogo trabalha nessa terapia para garantir essa saúde mental? Assim, já que você já está inserida nesse ambiente do seu consultório, que tipos de mecanismos são utilizados aí nesse caso? É o seguinte, pastor, antes de entrar mesmo, assim, mostrando como é que o psicólogo trabalha com a saúde mental, quais são as técnicas, abordagens que o psicólogo usa, eu quero frisar uma coisa importante, né, que Uhum. falar sobre o Janeiro Branco, que eu acho que está Sim, sendo pouco acabamos esquecendo, não comentado. foi? A gente É, começou no início e acabou esquecendo. exatamente. Mas, realmente isso é muito importante antes de a gente começar, porque a gente tem tanta cor no ano, né? Que às vezes as pessoas até se confundem. Eu não sabia nem que existia o Janeiro Branco. Eu comecei a pesquisar essa semana. Então, assim, realmente é outubro rosa, é novembro azul, Novembro agora Azul, setembro lilás, tanta coisa assim, né? exatamente. E esse janeiro branco realmente é o que exatamente? É uma boa pergunta, Liliane. Pode falar sobre isso aí. Pronto, eu acho super importante, né, esse Janeiro Branco. Essa é uma campanha que um grupo de psicólogos se juntaram e criaram, não é, separaram o Janeiro Branco para dar uma atenção voltada à saúde mental. Uhum. Porque isso foi em 2014, né, que eles criaram essa campanha do Janeiro Branco. Porque para fazer alusão ao início do ano, ou seja, considerando janeiro como uma página em branco, não é? Para ser preenchidas com novas metas, objetivando o bem-estar da saúde mental. Quer dizer, um ano novo, como se diz, vida nova, novos planos, novos projetos, metas a serem alcançadas, um novo ano de renovação, né, de projetos, de projeções. Então, eles resolveram fazer essa campanha chamando janeiro de Janeiro Branco. Então, o Né? branco vem dessa questão de ser um momento de perspectivas que podem ser construídas a partir de uma saúde mental equilibrada. A proposta seria Exatamente. mais ou menos por aí, muito boa. Acho que é muito Uhum. bom. Aí entra a figura do psicólogo, não é isso? Do Pronto, terapeuta, não é isso? exatamente. Desse Eu aspecto aí. fiz algumas anotações para não esquecer, né, algumas, né, porque a Uhum. gente tem várias formas de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com a terapia cognitivo-comportamental, não é? Ela trabalha muito em cima do comportamento do indivíduo, dos pensamentos, dos sentimentos, né? Então, ela foca na ajuda da solução do problema do indivíduo, certo? Ela busca focar na solução do problema. Ela Então, leva o deixa eu paciente. abrir logo um parênteses aí. Eu interrompo muito os meus convidados, viu? Não se preocupe, não. Eu sou Sim, assim, sou bem entrão. É, se eu vou ao psicólogo, ao terapeuta,
dentro dessa perspectiva comportamental, né, cognitiva, ele vai me dar respostas aos meus problemas, é isso? Não, ele vai levar o paciente a descobrir, ele vai lhe levar a descobrir qual a melhor Ótimo. forma para você descobrir a solução, encontrar a solução para o seu problema, Olha, certo? gente, muito É bem isso. esclarecido, viu? Ó, Ele, o ele não vai dar resposta terapeuta, para tudo. Ele trabalha exatamente. junto, é como uma equipe, ele vai Aham. trabalhar junto com o paciente, mas depende muito também do paciente. Se o psicólogo dá as orientações, mostra técnicas, atividades, exercícios para o paciente e ele não faz, ele não está se ajudando. Muitas vezes é necessário o psicólogo até dizer, olha, você não está se ajudando, e então você está aqui só gastando dinheiro, tempo, eu vou ter que lhe liberar. Você procura outra pessoa, tá? Ou então você toma uma posição. Então o paciente tem que fazer a parte dele também, Olha, muito certo? importante, irmão. Ó, vou dar uma pausa aqui agora. Preste bem atenção. Como todo profissional, o profissional, o terapeuta, o psicólogo, ele precisa que eu, que estou procurando, realmente tenha um compromisso com a minha própria saúde mental. Não é isso? Então, eu não Exatamente. posso chegar lá e dizer, doutor Liliane, psicóloga, terapeuta, o que é que eu vou. Qual é a decisão que eu tenho que tomar? Ele não vai chegar para você, ele vai fazer você refletir sobre a situação, refletir sobre você mesmo, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Eu gosto muito dessa parte. Eu até me empolgo. Ó, quem está falando mais sou eu do que tomando a fala de Liliane. Misericórdia. Vá, Liliane, termine aí essa Então, parte. então, ele leva o paciente a identificar os seus pensamentos distorcidos ou negativos, né? Uhum. Porque geralmente começa a partir dos pensamentos do indivíduo, né? E esses pensamentos, a TCC, a terapia cognitiva comportamental, mostra que ele influencia no humor do paciente, influencia nos sentimentos. Você vê que ele tem sentimentos de inutilidade, né? Não produz, e também no comportamento, né? Ele quer se isolar, ele tem alguns comportamentos, então esse pensamento influencia nessas áreas. E a gente vai até para a Bíblia, que eu acho interessante, que a Bíblia está cheia de psicologia também, né? E a Muito. Bíblia, e tem uma frase que diz assim: você é o que acredita ser. Aí, Provérbios 23:7 diz assim: como imagina em sua alma, assim ele é. Ou então, assim ele se torna. Então, se ele está enchendo a mente dele de pensamentos ruins, que não tem capacidade, que não tem condições, que ninguém me ama, e essas coisas que acontecem muitas vezes na mente do ser humano, né, ele vai se tornando assim, incapaz, ele vai se isolando, ele vai se fechando. Né? Então, assim, o comportamento acaba reforçando aquele pensamento disfuncional, certo? Então, o psicólogo leva o paciente a avaliar, né, quais as evidências desse seu pensamento de que ninguém lhe ama, né? E leva ele mesmo a responder os pensamentos negativos. Quer dizer, ele avalia melhor o que esses pensamentos estão causando na vida dele, que muitas vezes está paralisando, adoecendo aquela pessoa, né, aquele indivíduo, né, e ajuda a formular respostas mais adaptativas. É levar o paciente a focar também nos pontos fortes que ele tem, quando ele vai alcançando, aqui ele vai conseguindo fazer aquilo ali que o psicólogo está orientando. Aí a gente começa a levá-lo a assinalar seus sucessos, né, suas conquistas, mesmo que elas sejam pequenas ou grandes, e isso vai fortalecendo também assim, esse seu comportamento, os seus sentimentos ruins, né? Ele vai substituir, não é negar que está tendo aqueles Aham. pensamentos ruins, negativos, ele não vai negar aquilo, né? Porque tem gente que diz, pense positivo, eu até lembro de uma situação, quando minha filha mais velha sofreu um acidente e caiu da bicicleta, cortou a perna e foi um corte muito feio, e ela entrou em casa desesperada e dizia assim, isso não aconteceu comigo, isso não aconteceu comigo, aí eu, pare, calma, isso está acontecendo com você e a gente vai resolver. Então, enfrentar aquilo, entender que você está realmente passando por aquilo, está tendo esses pensamentos, mas você vai buscar formas adequadas, né, para resolver aquela situação, não é? Então, assim,
levar o paciente a focar nos seus pontos fortes. E quando ele consegue, né, aquilo ali, cumprir aquela tarefa, aquele Uhum. exercício, aquela orientação, a gente vai reforçar aquilo, né? O reforço positivo, para Vai dar aquele estimulá-lo. focar bem naquilo bom que ele está fazendo, para que aquilo ali É, realmente seja um ponto que ele, poxa, realmente eu estou melhorando, e ele eu comece estou realmente conseguindo. a alimentar seus sentimentos com aquilo que realmente ele está produzindo de melhor, não é isso? Exatamente. Eu sou capaz, eu posso. Se eu conseguir aqui, eu vou conseguir ir além daquilo, entendeu? Então, assim, a gente incentiva o paciente a celebrar, a vibrar, né? Ah, eu consegui. Né? Isso vai reforçar também o equilíbrio no cérebro do indivíduo. Então, a gente também orienta a fazer exercícios, né? Que na terapia a gente passa textos, de acordo com a necessidade do paciente, se ele tem dificuldade em dizer não, se ele tem ansiedade, a gente passa texto, passa questionários, passa testes para o paciente fazer. Isso contribui o paciente conseguir ter uma saúde mental, certo? Além de outras coisas que a gente vai falar E aqui você, ainda, isso, e você certo? vai descobrir quando você também. Olha, gente, uma coisa que eu já sei, né? Eu ainda não optei por fazer, optei não decidi ter um terapeuta porque ainda os recursos não deram, mas eu acho uma excelente ideia. Eu ainda acredito que toda pessoa deveria ter um acompanhamento terapêutico, não só nas fases complicadas, mas em todas as fases da vida, entendeu? Nas decisões. É muito importante você ter um acompanhamento terapêutico. Mas aí, Liliane, eu lembrei de uma coisa agora que a gente sempre fica questionando, não exatamente questionando, mas passa pela cabeça da gente. Quando é a hora de procurar um terapeuta? Que sinais a minha mente, o meu comportamento, já que a gente falou tanto de comportamento, quais são os sinais que o meu comportamento, eles começam a mostrar que realmente eu estou ali numa linha bem, sabe? Eu sei que todo mundo precisa, mas existem aqueles cuidados que são mais pontuais e que características e que de comportamento geralmente os indivíduos apresentam que realmente está dizendo assim, olha, o sinal amarelo, vermelho já está acendendo e você precisa de realmente de um cuidado profissional em relação à sua saúde mental. Tem alguma coisa assim específica? Tem, com certeza. Tem várias coisas. Mas antes de responder isso, eu quero também reforçar a Uhum. importância de procurar terapia. E eu quero dizer também, pasmem, que o psicólogo também precisa fazer psicoterapia, certo? É importante para ele manter a saúde mental. E tem coisas na vida do psicólogo que ele muitas vezes precisa tratar, né? Às vezes ele está atendendo um paciente que apresenta um problema que ele tem também e ainda não foi resolvido nele, e pode, a gente usa a frase disparar o gatilho. E Aham. ele pode fazer daquela terapia uma coisa pessoal, ao invés de ele agir como um profissional, digamos assim, uma mulher que foi traída pelo marido, aí essa psicóloga também passou por isso, e ela não tratou isso, e ela vai, mas aí começa a agir como um, né, vai ter um tratamento pessoal com Ela aquele assume a história indivíduo. da cliente como se fosse a sua própria história. Exatamente. E vai, assim, agir, atuar de forma inadequada. Então, o psicólogo também precisa da psicoterapia. E fazer psicoterapia, pastor, é investir na sua saúde mental. É um investimento, sabe? Eu sei que às vezes é difícil, às vezes a gente está sem condições financeiras, mas às vezes a gente tem que dar prioridade a isso também, Com certeza. certo? Com certeza, né? Então, é em relação a. Eu já até esqueci o que você Os sinais, que perguntou. não se preocupe não, a gente está conversando, Sim, só disse a você, a gente está na conversa aqui. sim, Sinais, eu tenho um amigo, eu tenho um parente, a esposa, o esposo, uma irmã, seja lá quem for, que sinais eu posso observar? Opa, como você mesmo colocou, né? Você mesma colocou, todo mundo precisa ter um terapeuta, mas é, como existe, a gente sabe que a cultura brasileira ela tem uma cultura assim de, de não fazer o preventivo, fazer somente aquilo que quando a coisa acontece, né? Aquele provérbio popular, né? Brasileiro só fecha a porta quando é roubado, né? Infelizmente a gente verdade. tem essa cultura.
Então, assim, para essa pessoa que está nos ouvindo, esse irmão, essa irmã, que vai assistir está assistindo essa nossa escola dominical, que características de comportamento, de sinais uma pessoa está dando, que está acendendo aquela luzinha já, nem amarela, mas é vermelha, assim, terapia, preciso, vamos procurar um profissional de saúde mental. A pergunta é excelente, pastor. Às vezes as pessoas pensam que tem saúde mental porque não está em depressão, não tem ansiedade e pensa que está tudo bem. E algumas coisas estão acontecendo que está mexendo com o seu emocional, com a sua saúde mental, e essa pessoa mesmo assim ainda se acha que está tudo bem. Então, alguns sinais que a gente observa é a questão do desânimo, né? Falta de produtividade, né? A pessoa não tem ânimo para trabalhar, começa a se isolar, ela não quer se envolver mais com as amizades, com a família, não quer conversar com ninguém, sente cansaço constante. É lógico que na situação que a gente está vivenciando de pandemia, a gente tem momentos de desânimo, de cansaço, né, de tristeza, isso é normal, todo mundo tem. Mas quando essa coisa está se tornando constante, aí é um sinal de que a pessoa tem que buscar ajuda. E muitas vezes o sono está sendo... Está tendo sono demais, vontade de dormir demais, de estar no quarto o tempo todo, ou então está tendo insônia, um sono desregulado, não é isso? Ela se desconecta das pessoas, dos lugares, das atividades, né? Ela tem vontade de sumir, de desaparecer, de desistir de tudo. E como eu disse, isolamento, falta de produtividade e tantas outras coisas a gente pode observar que está acontecendo. Tem pessoas que choram facilmente, tá, o tempo todo. Isso não quer dizer, né, eu choro facilmente, mas porque eu sou assim, insensível, mas isso não quer dizer que eu tô... Mas tem pessoas que... Tem pessoas que não é o normal dela e, de repente, ela está com qualquer gente, não coisa é aquela chorando. história de você tá vendo um filme e daqui a pouco você chora, não. Não é isso não. Às vezes é um choro sem motivo, não é isso? Um choro sem razão, assim, uma tristeza profunda. Tá que certo? você não sabe o motivo dessa tristeza. Isso. Por que eu estou tão triste? Por que eu estou sentindo tanta angústia? É uma dor na alma que muitas vezes você não sabe explicar. Né? Então, Entendeu? aí é um sinal de alerta muito grande que você já tem é que vermelho, buscar. né, Liliane? Esse Já sinal é vermelho, já é vermelho tá dizendo... mesmo. Por exemplo, se você está só naquele nervosismo inicial, né? Lembrando, vou reforçar isso sempre. Terapeuta é bom em todo tempo. Se você tem uma visão fora de sair, eu vou dizer a você, você está realmente obsoleto, antiquado. Sempre é bom ter um terapeuta. É sempre bom você ter alguém um profissional, de preferência. E uma coisa interessante, Liliane, que agora veio um insight, eu lembrei. Uhum. Tem uma diferença enorme, não é, Liliane? Entre o terapeuta e o amigo que me escuta, com quem eu compartilho. O amigo é importante? Mas fala aí um pouquinho, Liliane, essa diferença, né? Porque as pessoas acham que tem alguém que me escuta, é uma pessoa maravilhosa, eu converso com ele, saiu tão aliviado, é uma bênção, não deixe de conversar com essa pessoa, não, é bom. Mas existe uma diferença entre ele e o terapeuta, e Liliane vai mostrar pra gente. É verdade, pastor, é importante ter amigos. Relacionamentos ajuda também na saúde mental. Pessoas que se isolam, que não têm amigos, ela possivelmente vai ter problemas de doenças mentais, né? Então, assim, é sempre bom você conversar com alguém, ter amigos íntimos, alguém que vai te escutar, que vai te aconselhar, não é? Mas é só que aquele amigo, ele não estudou para ser um profissional da saúde mental. Ele não sabe as técnicas, né? Tem pessoas que escutam palestra, faz um cursozinho aqui, outro ali, e já se acha um psicólogo, né? E sai aí querendo resolver a situação de todo mundo que chega pedindo ajuda. A pessoa tem que reconhecer que não está preparado para isso, não vai fazer o papel do psicólogo. O psicólogo, ele tem as técnicas corretas, ele estudou para isso, ele é capacitado para isso, né? Ele se especializou nisso, ele não vai chegar e dar conselhos, né? É como a gente falou, é diferente, o amigo vai aconselhar, o amigo vai ouvir, e muitas vezes o amigo vai até apoiar coisas erradas que você está fazendo, né? Porque é seu amigo, né?
né? Eu fiz isso, aí lá, faça isso mesmo, né? É isso que você tem que fazer mesmo, né? É amigo, né? Amigo verdadeiro é aquele que mostra também o lado errado, as decisões erradas, as posições erradas que o outro toma, né? Mas é diferente de um profissional. Um profissional da saúde mental, ele é capacitado para levar você a buscar soluções para os seus problemas, entendeu? Ok, irmãos, É irmãs, basicamente isso. queridos e amados, olha só, viu? Muito importante, viu? Bom, aí eu chego num ponto muito, assim, que eu acho crucial, mas praticamente você, Liliane, já respondeu isso quando você deu a definição do ser humano como um ser biopsicossocial, né? Uhum. Essa relação entre a terapia, entre essa saúde mental e o espiritual, né? Você que, né, esposa de um grande pastor, nosso amigo, pastor José Pontes, que também tem um curso de formação teológica, né? E professora também de seminário, viu, irmãos? Ela não disse não, mas eu estou dizendo agora. Professora de seminário. Eu posso anular as coisas, eu posso anular o espiritual, tratar só a terapia, posso anular só a terapia, tratar só o espiritual. Na sua visão, como é que fica esse equilíbrio entre essas duas coisas aí? Como eu falei no início, pastor, a gente tem 4 aspectos, né, na saúde, que é a saúde mental, espiritual, social. A gente não pode separar uma da outra. Se a gente cuida de uma e negligenciar a outra possivelmente vai ser afetada, certo? Então, eu posso jejuar muito, buscar Deus, orar. Quantas pessoas, assim, têm uma vida com Deus íntima, busca muito a Deus, ora muito, mas, Íntegra, né? infelizmente, Espiritualmente falando, íntegro, né? íntegra, Não é né? um Mas, exemplo. exatamente, mas tem problemas emocionais, né? Tem problemas não tem saúde mental equilibrada. Quantas pessoas, e a gente vê na Bíblia, né, muitos casos assim, né? Davi mesmo que diz assim, que tá com a alma, como se sentindo assim, como se fosse no inferno a angústia era tão grande, não Salmo é? 42. Que Por que te abates, ó minha alma? Por que, né? porque te Te perturbas dentro angustio em dentro de mim, mim, né? né? Interessante E isso aí, Liane. tem pessoas na Bíblia que sentem angústias profundas, infernais, né? Eles usam mesmo essas palavras, né? Então, assim, às vezes a pessoa é próspero espiritualmente, tem a intimidade com Deus, é íntegro, tem uma vida correta, né? Tem boas amizades, mas não cuida, mas não tem saúde mental. Então, elas não se separam, certo? Eu acho importante frisar aqui que você até fez essa pergunta antes para mim, né? E eu anotei aqui, Foi. é possível alinhar cuidados espirituais com cuidados com a saúde mental? Sim, é possível, a gente não pode separar isso. E assim se comprova, pastor, é interessante, comprova que pessoas que oram mais, né, que buscam mais a Deus, que tem, não é aquela oração repetitiva, não, é a oração sincera, vinda do coração, de quebrantamento, de humildade, de querer se aproximar mais de Deus, elas conseguem ter mais saúde mental e emocional. Se vocês pesquisarem no Google, na internet, vocês vão ver estudiosos fazendo essa descoberta, não é, dos Liliane, resultados. interessante. Eu Sim, estava, eu estava conversando com um ex-aluno meu, né? E ele estava sim. passando alguns problemas justamente emocionais. Eu disse, olha, a sua saúde emocional, né? Ela vai caminhar em cima de três coisas. Primeiro, você precisa de um terapeuta. Segundo, como o seu estágio está um pouco complicado, vá num psiquiatra para ele passar a medicação que você Sim. precisa. E terceiro, Uhum. filho, Deus. Deus é verdade. Assim, a gente nem tinha tido essa conversa aqui, mas como é interessante. A gente É, não pode desassociar. Não é o fato de eu estar no terapeuta que eu vou dispensar a oração, a leitura da palavra, comunhão com Deus. Não é. de Como a jeito Liliane nenhum. colocou, né? É um conjunto. Você, eu, a gente tem até uma palavra que eu acho muito bonita, né? O ser humano é um ser holístico. Ele tem várias partes. Ele não pode ser é, relegado a segundo plano. Não posso fazer só terapia, mas não está acontecendo nada. E as outras Uhum. áreas? E as outras partes, né, Liliane? Exatamente.
Era essa observação que eu Exatamente. queria colocar por conta desse menino, desse meu ex-aluno, né? Como é É importante. interessante isso, muito interessante, pastor. E eu gosto muito de assistir a neurocientista a doutora Rosana Alves, que foi você Ah, eu que me também gosto. indicou, Iraneide, me apaixonei por ela, e através dos vídeos dela, das palestras delas, eu me despertei para fazer também neurociência. Eu estou fazendo um curso, por enquanto ainda não é especialização, mas é um curso de formação em neurociência. Estou amando, acho incrível estudar isso. E assim, ela afirma que a oração atua, né? É comprovado cientificamente isso, que Uhum. atua no sistema límbico, que é uma região do cérebro, né, liberando substâncias que trazem para nós um senso de pertencimento. Olha que coisa linda. De que Lindo. somos cuidados por alguém maior. E quem é esse alguém maior que pode todas as coisas, né? É o nosso Deus. Então a gente sente isso, sente quanto mais a gente ora, a gente sente mais protegido, a gente se sente mais cuidado. Ela afirma também que melhora a autoestima, a oração, Uhum. né? Dá a sensação de bem-estar grande, forte, traz esperança e tantas outras coisas, né? Faz bem, traz saúde mental. A realidade é essa. Né? Além de nos Então, irmãos, aproximar olha, mais de Deus, de fortalecer a nossa vida espiritual, ela nos ajuda a ter essa saúde mental e a melhorar o nosso comportamento, os nossos relacionamentos com as pessoas, com o marido, com filhos, com amigos, etc. É muito bom isso. é bom demais. Né? Se for o caso, a gente vai passar o domingo aqui todinho só conversando, né? Porque É, esse assunto é muito pertinente. E, é assim, eu verdade. acredito que, como até alguns psicólogos, né, terapeutas, psiquiatras já colocaram, o século XXI está sendo marcado pelo século da depressão, não é? Uhum. É uma coisa muito forte isso, essa questão de você entender. Eu estava conversando com um amigo e estava dizendo a ele, olha, a pergunta mais difícil hoje para qualquer indivíduo responder é quando a gente pergunta para ele, quem é você? Não é? É verdade. Geralmente a gente diz, eu sou pastor, eu sou professor, eu sou casado, eu tenho um filho. Não, a pergunta não é o que você faz, nem o que você tem, é quem você é. Você, Não é exatamente. isso? E, Nossa e, identidade. É e, isso o terapeuta vai agir nessa área, né, Liliane? também, exatamente. Pastor, quando você falou sobre a saúde, né, a doença do ano, desse ano, né, do ano 2021, foi isso que você falou? A depressão Geralmente do século XXI, mas também do século 2020 foi 21. só a graça também. Até porque 2020, né, a gente ainda está passando por essa Isso. pandemia, por essa situação que mexe com todo mundo, não é? Mas eu ouvi algo hoje pelo neurocientista também, que é o Dr. Christian Ximenes, que ele disse assim, que profissionais da saúde que trabalham com estatísticas, eles usam a expressão de que depois dessa pandemia vem um tsunami em relação à saúde mental. Pastor, isso foi muito forte quando eu vi. Eu até questionei assim, mas a gente já está vivenciando isso. Muitas pessoas já estão sendo afetadas tanto fisicamente como mentalmente, como emocionalmente. E a gente vai passar por isso, vai ser pior, porque isso não é algo muito forte. Então, É quando eu verdade. escutei isso, o que é que você que está me escutando, também você deve ter ficado chocada com isso. Mas olha só, quando a gente escuta algo assim, o que é que a gente deve fazer? Vai deixar que o medo paralise a gente ou a gente vai se despertar para dar mais atenção ao cuidado com a saúde mental? Então, a gente vai procurar ter mais cuidado com a saúde mental, buscar esse cuidado, essa atenção, esse acompanhamento antes que a coisa se torne mais grave, não é isso? Isso é verdade. E aí, você falando aí, eu me lembrei de uma coisa, é justamente porque essa estatística é tão verdadeira? É porque os seres humanos, eles reagem em situações de forma diferente. Você pode Exatamente. perceber, tem gente que passou, parece que, não, para mim, pandemia não está acontecendo nada, eu estou em casa, estou trabalhando online, não sei o quê, mas às Uhum, vezes a reação vem sempre depois. Você nota, por exemplo, vou citar um exemplo muito, assim, pertinente ao momento, um velório, quando alguém falece. Tem aquele que uhum, chora, aquele que fica mais contido, aquele que não derrama nenhuma lágrima. Não é que eles não estão sofrendo, ou que um está sofrendo mais do que o outro, é que eles têm
formas diferentes de reação. É e, verdade. às vezes, numa pessoa, ou isso em números globais, ou então de um país, você já imaginou a quantidade de pessoas que não tiveram nenhuma reação no momento da pandemia, mas que isso ficou represado. Aí tem aquela questão, né, Liliane, de sentimentos represados, né? É verdade. E depois, pastor, quando a pessoa consegue colocar para fora, é até pior, muitas vezes, sabe? Que consegue colocar para fora depois que a coisa passou. Ele está dando um biforte, né? E as pessoas, às vezes, querendo ajudar, mas termina prejudicando. Diz assim, não chore não quando perde alguém, né? Ah, não chore não, seja forte, né? Você não tem fé em Deus, não? Uma amiga minha falou isso quando ela perdeu o pai, que foi conversar com uma pessoa e a pessoa disse para ela, você tem fé em Deus, que é isso? Não chore não, levanta essa cabeça. O que é isso, gente? Tem que chorar, você está sentindo a dor, não é? Você tem que colocar para fora aquilo, é o seu momento. É como você falou, cada um tem uma forma de expressar aquilo que está sentindo. Mas é o seu momento de luto, você tem que vivenciar aquele momento e a gente tem que respeitar e dizer, olha, se quiser chorar, chore. Eu estou aqui perto. Então, a força que a gente pode dar, muitas vezes, não é nem falar, é só Está ouvir, é presente. só estar presente, acolher, né? Quando se perdeu a mãe dele, tinha hora que ele sentava ali no sofá, começava a chorar. E o que era que a gente fazia? Isso mexe comigo também, né? Como eu disse, eu sou chorona. O que é que a gente fazia? Ele até já falou numa live sobre isso, ou em palestras, não lembro bem. O que é que a gente fazia? A gente sentava do lado e abraçava. O que é que a gente vai dizer na hora dessa? Se a gente, pelo menos, só... às vezes a pessoa não quer ouvir nada, a pessoa quer chorar, botar para fora a sua dor. E ele quer só que tenha alguém do lado que compreenda que aquele momento é um momento de dor e que ele precisa chorar, que ele precisa expressar da forma que ele sabe, que ele consegue expressar. É isso. Verdadeiríssima, Liliane. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, por isso, essa questão do tsunami, né? Porque muitas pessoas represam, muitas pessoas prendem, não expressam, não procuram ajuda. O que é que a gente pode fazer, Liliane? Por um parente, um pai, uma mãe? A gente vai levar a força, não pode, mas vamos tentar, assim, o máximo que a gente puder, né, Liliane? Conscientizar essas pessoas da importância, não é isso? Da terapia. Tentar conscientizar essas pessoas, né? De procurar ajuda, mostrar, olha, a gente tem que se cuidar enquanto é tempo. É melhor se cuidar agora do que quando a coisa está muito grave, não é? É assim, tem gente que diz assim, ah, mas eu já estou num estado tão grave, assim, tão sério, que eu acho que nem tem solução para mim. Existe solução, sim. É melhor tratar agora do que nunca tratar. Né? Então, lhe dê uma oportunidade de se cuidar. Né? Então, a maneira que a gente tem é tentar conscientizar essas pessoas que acham que não, tá tudo, não posso fazer nada, a gente não pode resolver nada. Tem coisas que não estão ao nosso alcance. Realmente, a gente tem coisas que a gente não pode resolver. Né? Numa situação dessa, o que é que eu posso fazer? Eu posso focar na solução do problema, né? Mas quando eu não posso trazer solução, quando eu não consigo encontrar solução, porque nessa pandemia, por exemplo, a gente vai fazer o quê? Que solução a gente tem? A gente não tem a solução, mas a gente tem que se adaptar à situação, não é ao sofrimento. Mas como assim se adaptar à situação? Quantas pessoas perderam o emprego e resolveram uma forma, não estão em casa passando necessidade, chorando, não, elas começaram a reagir. Isso é importante, arranjar uma forma, né, de trabalhar, de conseguir um dinheiro. Tem pessoas que estão fazendo máscaras, estão ganhando muito bem, né? Tem pessoas que estão fazendo artes, trabalhos manuais, pano de prato. Venda online. Gente, isso é uma maravilha. A gente tem a tecnologia aí para divulgar o nosso trabalho. E isso também traz saúde mental, pastor, porque a gente se ocupa em atividades produtivas e prazerosas. Certo? Então, é importante que você busque para a saúde mental atividades produtivas e prazerosas. Né? O que eu fiz também nessa pandemia, eu comecei a fazer crochê. E, olha, gente, isso é uma terapia para mim. Uma terapia para mim. Tive até encomendas, né? Ainda estou com encomendas. Agora eu não tenho tanto tempo assim, eu demoro um pouco, mas, assim,
isso é uma orientação para você. Não fique em casa assim, morrendo, passando necessidade. Deus te dá sabedoria, inteligência, habilidades, né? Busque descobrir os seus potenciais, as suas potencialidades, né? Para você também se autorrealizar, que isso também traz saúde mental. O que é que eu posso fazer? Fazer bolo, quem gosta de cozinhar, fazer salgados, vender natura, vender boticário, né? Como a gente vê na nossa igreja, tantas mulheres talentosas, né? Com certeza, grandes Fazendo isso. vendedoras. Um segredo aqui, só para nós, todo mundo está escolhendo a escola dominical. Eu até corro dela. Gente, olha, sinceramente, pastor, digo de coração, como eu acho isso lindo, né? Porque as pessoas estão tomando atitudes, né? É verdade. Descobrindo que tem potenciais, que pode fazer algo, que vai ser bom para si e para os outros, né? Então, isso é Pois tá certo, muito Lilian. bom. Ótimo. Olha, como eu disse a você, né, que você está em casa, se a gente ficar aqui, a gente vai passar a manhã toda do domingo aqui conversando, porque Pois é um é, assunto que pastor. eu gosto, é um assunto que a Liliane tem muito prazer em conversar, já percebi aqui, né, que é a praia dela, é É. muita cara E dela, o então, pior, sabe o que é? Que eu já fiz diga. anotações para não falar demais, para não sair do tempo, mas eu já estou falando muito, né? Mas tá ótimo. Então, assim, Mas eu é quero isso aí. que você, Liliane, faça suas considerações finais. Já quero lhe agradecer pela disponibilidade de estar participando da nossa Escola Dominical Especial de janeiro e que você possa, assim, Amém. fazer suas considerações finais. Se quiser colocar algum contato, se você que está nos ouvindo precisa de um terapeuta, quer confiar esse cuidado de saúde mental à nossa psicóloga Liliane, você vai também ter esse prazer também, tá? Então, Liliane, suas considerações finais. Pastor, já as considerações finais, eu não falei nem um terço do que eu tinha para falar, mas eu vou falar o A que eu gente acho faz mais a importante. segunda rodada depois. A Mas eu vou segunda falar assim rodada. o que eu acho mais importante, que eu resumo do meu resumo. É interessante, porque os meus resumos são enormes, viu? É interessante. Mas assim, primeiro você tem que buscar a prevenção. Como é que você pode buscar a prevenção, né? Deixa eu só citar algumas coisas aqui. É selecionar o que você assiste, o que você lê, o que você recebe no WhatsApp. Cuidado, não é? Não vá assistir todo tipo de informações, de notícias que vão afetar a sua saúde mental. Buscar informações de fontes de confiança, boa qualidade de sono vai trazer saúde mental, não é? É interessante frisar aqui, pastor, inclusive a doutora Rosana Alves fala sobre isso, que o adolescente que não dorme bem, ele pode adquirir uma esquizofrenia, entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado, porque um sono não equilibrado pode trazer doenças para a nossa vida, né? Estabeleça rotinas para as suas atividades, uma disciplina, né? Tal hora eu vou acordar, tal hora vou dormir, tal hora eu vou estudar. Faça coisas novas, descubra algo novo que vai ativar o seu cérebro, renovar, né? Os seus neurônios aí. Leia bons livros, faça técnica de respiração, todo psicólogo passa isso, as pessoas pensam que isso não influencia, não muda nada, não muda sim, né? Você saber respirar corretamente, se concentrar na respiração. A gente está no tempo também que as pessoas estão tendo pensamentos, síndrome do pensamento acelerado, que Augusto Cury fala há muito tempo, Uhum. mas tem pessoas que estão frisando isso, eu estou tendo isso, não estou conseguindo controlar meus pensamentos, eu estou pensando numa coisa, daqui a pouco eu penso noutra, e faz aquela bagunça, né? E a gente orienta também fazer mindfulness, que significa atenção plena, meditação, ou seja, no momento que você começa a estar ansioso, você começa a tirar o foco da sua ansiedade e começa a se concentrar no ambiente, nos objetos, nas cores, nos formatos, sabe? Paredes, cadeiras, mesas, para tirar o foco da ansiedade. Outra coisa interessante também que a Bíblia já orienta é fazer boas obras, né? É ser generoso, ajudar o próximo. Isso também é comprovado cientificamente que você se sente mais feliz quando faz isso. Ter contato social, lógico, respeitando o distanciamento e praticar gratidão. Quanto mais você agradece a Deus, né? Você começa a ver mais motivos de gratidão. Você não só tem coisas ruins e difíceis na sua vida, você tem, não é? Coisas boas para agradecer a Deus. Uma coisa que todo mundo sabe, mas eu quero
frisar aqui que é praticar uma atividade física, não tem condições de ir, né? Não tem condições de ir numa academia por questões financeiras ou até por saúde fragilizada, né? Você pode fazer ao ar livre, longe de outras pessoas, você fazer caminhada até em casa mesmo, você pode fazer atividade física, e o neurocientista diz assim, o Ximenes, doutor Ximenes, se você não pratica nenhuma atividade física, você não vai ficar doente, você já está doente. Tá doente. Por quê? Porque se você praticando ela nos protege até do Alzheimer, né? Isso é provado cientificamente. Diminui sintomas de depressão e ansiedade, porque mexe com os neurotransmissores e libera a tensão, o estresse, e um conjunto de hormônios chamados endorfinas, que mexe com o sistema nervoso. Tomar sol. Lógico que você vai pedir orientação médica, você que tem câncer de pele não vai fazer isso, né? Você vai ter que pedir orientação médica, mas tomar sol também traz bem-estar para a nossa saúde, né? E a taxa baixa desse neurotransmissor, que é a serotonina, que é causada pela vitamina D, que é o sol e tal, a falta dela contribui para a depressão. E também aquilo que a gente falou, o contato com Deus, o relacionamento com Deus, a oração. Certo? Então, a gente tem que fazer essa prevenção, né? Fazer caminhada, fazer tudo isso para desenvolver a saúde mental, né? Buscando ter inteligência emocional, né? Desenvolver resiliência, que é saber lidar com seus problemas e saber resolvê-los. Tem tantas coisas, né, que a gente poderia frisar aqui, mas o importante é que você busque essa saúde enquanto é tempo. Nunca deixe ficar, assim, muito séria, né? Não deixe o sinal vermelho acender. Exatamente, é isso aí, pastor. Liliane, muito Mais obrigado. alguma? Eu quero agradecer a você de coração, não é? Eu já conheço você há um tempinho, acho que uns 20 anos já, Liliane? Já foi seu professor também, né? Já, não, mas só no seminário, viu? Só no seminário. Mas também, assim, teve um momento que a gente se encontrou e depois descobriu quem a gente era, não sei se a gente lembra. Você foi minha professora. Aí até seu irmão, o pastor André, me chama de tia. Eu digo, oh, meu Deus, pensa que eu sou bem mais velha do que ele. Você me ensinou, né? Mas, assim, hoje eu estou aprendendo muito mais com você, não é isso? Amém. É então, um dos meus pastores. Muito obrigado pela sua presença, pela sua contribuição, né? E tenho certeza que você que está em casa foi ricamente abençoado, sabendo que o que é a saúde mental, a importância dela, que ela não é sozinha, ela não vem sozinha, ela vem num pacotezinho fechado com outras coisas. Então, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nossa igreja e você que vai ver esse vídeo depois, né, de domingo, em outro momento, Deus também abençoe a sua vida. Continue conosco na nossa escola dominical especial de domingo. Domingo que vem, nós vamos ter um outro tema aqui que eu tenho certeza que vai ser muito importante para a sua vida. Deus abençoe você. Fica com Deus em nome de Jesus.